sobre o Carlos Bolsonaro, o vereador federal do Brasil. Ele voltou a ser réu por uma publicação relacionada ao ex-deputado federal Jean Willis em relação à facada sofrida por Bolsonaro em 2018. A segunda turma do STF manteve a decisão do ministro Gilmar Mendes, que anulou a sentença do Tribunal de Justiça do Rio, inocentando o vereador, e determinou um novo julgamento. O Gilmar Mendes considerou que o Tribunal de Justiça do Rio se baseou apenas em um tweet, desconsiderando o contexto. Então, Carluxo vai ter que responder novamente na justiça. Parece que a gente ontem fez uma enquete aqui, inclusive, dizendo quem era o primeiro Bolsonaro que ia ser preso, né? Eu aposto firmemente há algum tempo que o Carlos Bolsonaro, por não ter foro privilegiado e ter uma situação jurídica mais frágil que a do pai, vai ser o primeiro a se encrencar na justiça. Mas a gente está vendo aí que pelo menos a justiça tem corrido atrás do Carluxo, né, Guilherme? Pois é, o Carluxo não está num bom momento não, né, gente? Ele tá atravessando uma fase difícil, digamos assim. Esse entendimento ontem foi o Toffoli, né, e o Fachin que seguiram a decisão do Gilmar Mendes, e o STF mandou que a Justiça do Rio faça um novo julgamento. Eles entenderam que o julgamento anterior do Tribunal de Justiça do Rio tinha se baseado apenas num tweet, desconsiderando o conteúdo integral da publicação em que o Carlos relacionava o Jean Willis à facada do Bolsonaro. Esse ataque do Carlos Bolsonaro ao Jean Willis, ele é um ataque frequente na extrema-direita, incentivado pelos Bolsonaro, de dizer que porque o Adélio Bispo havia sido filiado ao PSOL em um determinado momento, o PSOL, todos os integrantes do PSOL, o PT, todos os integrantes do PT, a esquerda como um todo, todas as pessoas de esquerda deram aquela facada junto com o Adélio Bispo. Uma tentativa de relacionar o crime do Adélio contra o Bolsonaro a uma tentativa da esquerda de matar o Bolsonaro. Quando a gente sabe, isso foi provado na investigação, na longa e aprofundada investigação que foi feita sobre a facada do Bolsonaro, que aquilo foi motivado por uma pessoa com uma doença mental. O Adélio Bispo não teve uma motivação política para tentar matar o Bolsonaro. O Adélio Bispo era uma pessoa com problemas mentais. É uma pessoa com problemas mentais. Tanto que até hoje está preso, internado, num hospital penitenciário psiquiátrico. Então não teve motivação política ali. Não foi um crime de uma pessoa de esquerda. Foi um crime de uma pessoa com uma doença mental. O fato dele ter sido filiado ao PSOL é um fato tal qual ele um dia chupou chupeta, tal qual ele um dia comeu melancia. Não foi porque ele foi filiado ao PSOL que ele esfaqueou o Bolsonaro. Não há uma relação entre uma coisa e outra. Então é extremamente desonesto e uma afronta à democracia também quando os bolsonaristas tentam relacionar aquele crime à esquerda, quando tentam relacionar aos integrantes do PSOL. Você pode ter 1 milhão de discordâncias do Jean Willis, mas você não tem elementos para dizer uma barbaridade dessa. O Gilmar Mendes ele rebate o argumento da defesa do Carlos Bolsonaro, que falou também em imunidade parlamentar, né, que é um argumento que os deputados, senadores, vereadores, volta e meia usam para querer trazer para si uma liberdade de expressão sem limites, como eles pudessem falar o que quisessem e inclusive cometer crimes ao se pronunciar. E o Gilmar Mendes ele lembrou que há que se estabelecer limites para a liberdade de expressão, inclusive para parlamentares, para se inibir a prática de crimes contra a honra de terceiros, que é o que aconteceu. Agora, trago aqui ao fim do meu comentário um dado que vai deixar toda a audiência do ICL muito surpresa. É uma coisa que ninguém nunca esperou. Um negócio que vai, assim, deixar as pessoas de queixo caído. Vivi,
dos 5 ministros da segunda turma, quem foram os 2 que divergiram e votaram a favor do Carlos Bolsonaro? Você sabe? Já os de sempre, né? Naturalmente. Cássio com K, André. André Mendonça e Cássio Nunes Marques, exatamente. Claro. A dupla dinâmica, Batman e Robin, eles sempre juntos. Exatamente, para surpresa de nenhum telespectador da ICL. César, quero te ouvir. Você tinha meia chance para acertar essa pergunta do Amado. Essa pergunta, sempre que alguém começa, adivinha quais são os 2 ministros? Eu já nem ouço o final da pergunta, eu já respondo logo. Nem me interessa qual é a pergunta, eu já sei qual é a resposta. Virou um clichê na política nacional. Não, é absolutamente importante que o Carlos Bolsonaro responda. A gente sabe que o bolsonarismo se articulou ao longo desses anos e continua fazendo isso com base nesse tipo de falácia, de impropérios, utilizando notícias falsas, notícias que comprometem a reputação e a vida de outras pessoas. Então, isso, a meu ver, é ponto pacífico que a sociedade brasileira está farta e precisa dar uma resposta à altura nesse sentido. Agora, existem um sem número de questões relacionadas à facada do Bolsonaro que não foram respondidas adequadamente. A gente sabe, isso é fato, tá? Não é teoria da conspiração. O Adélio Bispo frequentava um clube de tiro em Santa Catarina que o Carlos Bolsonaro também frequentava. Depois o Jair Bolsonaro disse para uma influenciadora, eu não vou dizer o nome dela porque não me interessa promovê-la, que não, acho que o plano dele era matar um filho meu, enfim. E eu também não vou me aprofundar nisso porque é um tema extremamente sensível. Qualquer tipo de ilação que se faça soa como teoria conspiratória, não é o meu caso nessa ocasião, mas, a meu ver, existem uma série de questões que foram pouco esclarecidas no episódio da facada. É importante que o Carlos Bolsonaro responda, Vivi, porque isso não pode continuar assim e o bolsonarismo não pode continuar agindo com base nesse tipo de abordagem de forma impune.